E como é que você escolhe o personagem? Porque eu imagino que às vezes tem personagem que você não pode escolher, ou... Como é que você faz pra deixar o seu personagem sensual? Como é que é a escolha dele? Então, eu não gosto de fazer cosplay de personagens jovens. Eu acho isso um pouco problemático, mas cada um, né? Às vezes a pessoa faz um cosplay de uma personagem X, versão adulta e tal, eu acho mais ok. Mas, normalmente, quando eu escolho as personagens, eu gosto de escolher personagens que eu me identifico. Eu gosto de personagens fortes, e principalmente personagens de jogo de luta. Eu gosto muito de jogos de luta, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, essas mídias. Então, porque normalmente já são personagens mais sexualizadas. Então, eu utilizo desse artifício, né, do próprio design da personagem para poder adaptar ela para uma versão mais erótica, mais sensual. E acho que isso combina também com o trabalho, com a forma que eu gosto de montar, né, o cenário, as coisas. Mas eu também gosto de fazer, às vezes, personagem mais fofinha, ou até visual mesmo, que não seja cosplay, que seja mais, por exemplo... uma personagem coelhinha pra Páscoa, sabe? Então, basicamente isso. Não precisa ser necessariamente um personagem específico. Você pode criar um seu também. Então, como se fosse um personagem meu mesmo. Sim, você inventa legal. Eu faço basicamente um design, né? Eu, às vezes, coloco uma peruca, uma maquiagem diferente. Isso já é bacana também, porque fica com aspecto de personagem, mas não um personagem específico. Um específico, né? E qual que foi o mais difícil que você já fez? Eu acho que foi o da Morrigan, que inclusive foi o cosplay que eu usei no ensaio que eu fiz com a Fanfever no Halloween. Sim. Porque eu fiz toda a roupa, né? A roupa ela é mais simples, ela é um colã e tal. Eu costuro algumas coisinhas também. Mas eu fiz o colã do zero, coloquei as penas no colã. Você que faz o trabalho de costureira, cabeleireira, maquiadora. Foi um monte de cenário também. Mas é normal, porque quando a gente faz um trabalho mais independente, né? Sim. A gente acostuma fazer um pouco mais sozinha. Meu esposo, ele me ajuda bastante, principalmente nos cenários. Às vezes, para clicar as fotos também, ele tá aprendendo e tá me ajudando bastante. Mas, normalmente, a produção do cosplay ou da peruca e tal, eu normalmente faço sozinha. E esse da Morrigan, eu fiz a asa dela, que é uma asa grandona das costas, é uma asa que vai na cabeça, aí tem a peruca. É uma que tem o cabelo azul? Esse mesmo. É que eu uso de perfil até hoje. Sei. Tô pensando em trocar. Mas eu tive que pintar a meia, né? Porque a meia dela tem desenho de uns morcegos, então eu tive que pintar a meia. E acho que além desse, o mais difícil também foi da Chun-Li, porque eu costurei toda a roupa. Então foi complicado. Eu imagino, porque, nossa senhora, eu achei que essas coisas já se compravam prontas, mas provavelmente tem que ter tamanho, tem que ter adaptação. Então, a maioria compra pronto. Eu gosto de fazer ou de comprar usado e reformar ou adaptar e tal. Sei. E ano passado eu lembro que tinha muitas meninas que estavam começando a criar conteúdo e a maioria delas traziam a cultura geek, ou se é assim que eu posso chamar, você me corrige, para o conteúdo adulto. O que você sente, assim, você que está inserida nesse meio, qual que é a importância de trazer ou de falar sobre isso, ou de expor a sua cultura dessa forma? Então, eu gosto bastante de ver o trabalho das meninas colocando a cultura geek inserida, né, nesse meio sensual, porque é o que eu falei do exemplo das personagens de jogo, elas já são naturalmente sexualizadas. Só que é uma sensualidade imposta por homens através da personagem. E quando uma garota decide fazer o cosplay da personagem e fazer o conteúdo dela sexualizado da forma dela, é um tipo de empoderamento. Claro que o empoderamento ele mais voltado para o sensual, ele é opcional, sabe? Não é toda mulher que precisa se empoderar dessa forma. Mas as que preferem, eu acho muito importante, porque coisas geek, nerd, sempre foram coisas mais voltadas para homens. Então, essa é a forma que algumas mulheres encontram de explorar os gostos, explorar a sexualidade. Então, mostrar justamente aquilo que elas gostam através de outras coisas que elas gostam também. Então, eu acho importante, fora que coloca um pouco da identidade da pessoa.
Sim, também. Ela pode expressar de uma forma aquele personagem que... Diferente do que o Exatamente. homem criou, né? Para aquela personagem. Porque, por exemplo, é diferente de você se fantasiar. Então, tem aquela polêmica, né? Da diferença da fantasia e do cosplay. E realmente existe a diferença, porque a fantasia é quando você só veste um personagem, por exemplo, no carnaval, quando você veste uma fantasia de enfermeira, de empregadinha, esse tipo de coisa. O cosplay, ele tem uma parte de acting também. Então, você não só usa a fantasia, como você atua como o personagem faria naquele contexto. Então, quando você encaixa isso num ensaio, seja erótico ou não, é pensado o cenário, é pensado nas poses, é pensado a maquiagem, é tudo pensado em torno daquele personagem, no contexto da mídia que ele está inserido, junto com o contexto de você estar ali naquele local, sabe? Então, é sempre tudo muito pensadinho para ficar encaixado como se fosse realmente personagem ali naquele contexto, naquela cena. Sim. E é isso, gente. Pra você que quer ver, a segunda parte vai estar lá na Fanfever. E aí eu vou mostrar um lado dela que vocês sabem muito bem como é que é, né? Quem não sabe vai ficar sabendo. Então é isso. Beijo! Tchau, tchau!